Hoje é domingo de Páscoa, um dia muito significativo para nós cristãos. E a Páscoa foi instituída como um memorial. Em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu quero abrir um adendo para uma breve história, já que nós iniciamos o momento do culto da palavra. Eu gostaria que você fixasse a sua atenção, porque nós estamos alimentando nesta hora. Eu queria falar sobre a verdadeira história da Páscoa. E a Bíblia diz que assim que José trouxe os seus irmãos para o Egito, José então tinha se tornado o segundo homem mais importante do Egito. E então ele trouxe os seus familiares, e ali ele cuidou dos seus familiares. Os seus irmãos representavam as tribos de Israel, e passaram-se então 400 anos em que isto aconteceu. Faraó morreu, aquele que dava poder a José, e agora, a partir desse tempo, o povo de Deus se tornara escravo na mão daquele faraó que havia sido constituído. Deus então levanta um homem, e você conhece bem essa história, um homem chamado Moisés. E esse homem foi criado dentro do palácio. Então cumpre-se um tempo determinado, e Moisés vai até Faraó e diz para ele: olha, eu quero que você liberte o meu povo da escravidão, porque nós vamos para uma terra que Deus tem prometido a nós há muito tempo. E então o Faraó não liberta o povo. Faraó então endurece o seu coração, e foram necessárias 10 pragas para que isso acontecesse. E eu quero narrar bem rapidamente as pragas que assolaram aquela terra durante aquele período, que está descrito lá em Êxodo, a partir do capítulo 7, que a primeira praga, porque o que acontecia? Faraó não queria libertar o povo, e Moisés chegava a ele e falava: se você não libertar, vai acontecer isso. Faraó então resolvia libertar, pedia para parar as pragas, e então ele mudava de ideia. A primeira praga que aconteceu foi a água transformada em sangue. Eu gostaria que você imaginasse o caos naquela época. Você com sede, querendo fazer comida, beber um suco, tomar um banho, beber uma simples água, e todas as águas se transformaram em sangue. Não havia possibilidade. E então Faraó não liberta o povo, e então Moisés determina que a segunda praga venha sobre o Egito, e vem a praga das rãs. Pensa em sapos brotando de todos os lugares, nos jardins, nas lagoas, e por fim dentro de casa. Isso acontece, e não basta isso, vem a praga dos piolhos. Imagine você coçando a cabeça, porque piolho, só de você falar, você já sente uma coceira na cabeça. Roupas e lençóis tomados de piolho, e o povo não aguenta mais aquilo, pede para parar a praga. Moisés então ora, para, e Faraó não liberta. E assim acontece com as pragas das moscas, mosquitos por toda parte, na comida, em cima dos móveis, unindo na cara do povo. Depois vem a peste sobre os bois, doenças nos rebanhos, consumindo uma das maiores fontes de renda e de sobrevivência. Ali vem a alimentação, a economia dependia dos rebanhos. E então vem depois a ferida sobre os egípcios, escalhas, feridas, sem causa por todo o corpo daquele povo. Mesmo assim, Faraó não libera o povo de Deus para sair. E então vem a chuva de pedras, granizo, fogo. Imagine cair do céu pedras de toda sorte. Você não podia sair de casa, senão era atingido. Se você atingisse uma vez e desmaiasse, estava chovendo pedra, e às vezes o fogo lá do céu. E então, se não bastasse, vem a penúltima praga, a antepenúltima, que é a praga dos gafanhotos. E os gafanhotos vêm, comem e destroem tudo aquilo que havia sobrado. E se não bastasse, Deus envia as trevas e a escuridão total. A escuridão era tão grande que não se via um palmo à sua frente. Eles não podiam se locomover, eles não podiam andar. E mesmo assim,
Deus não tinha entrado no coração do faraó. E então vem a última praga. E é aí que nós começamos. A praga da morte dos primogênitos. Ela se encerraria a série de pragas com a morte de todo o primeiro filho, de todo ser vivente que havia no Egito, dos nobres, dos serviçais, dos animais. E se isso, irmãos, não for o caos, eu não sei mais o que é o caos. As pessoas não podiam sair de casa, a praga estava lá fora e não sabiam de onde ela vinha. A praga, sem pedir permissão, entrava na casa dos egípcios. Eles estavam sem proteção, desesperados e com medo. E algumas coisas me chamam a atenção nessa história. Eu quero compartilhar com vocês que estão aí em casa, que estão conosco aqui pelo YouTube, conosco pelo Instagram. Primeira coisa, a mão de Deus sempre esteve com aqueles que temiam e serviam o seu nome. Guarde isso. Primeira coisa que nos chama a atenção: a mão de Deus sempre esteve com aqueles que temiam e serviam ao seu nome. Em tempos de aflição, irmãos, podemos contar com a mão de Deus ao nosso favor. Foi isso que aconteceu lá no Egito em meio à praga. Não se esqueça de que em tempos de dificuldade, em tempos de incerteza, Deus ainda continua sendo Deus. Deus continua tendo controle. Ele não nos abandona só porque as coisas não estão indo bem. Não esqueça disso. As coisas não estão indo bem, Deus não te abandonou. E Ele ainda continua no controle. Isaías 59, no versículo 1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Entenda, meu irmão, o braço do Senhor está contigo. O convite é apenas para desacelerar e para entender aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. A segunda coisa que nós aprendemos é o desespero dos egípcios ante as pragas e a esperança dos hebreus diante do caos. Os egípcios não tinham a quem recorrer. Os israelitas acreditavam, pois já tinham visto Deus fazer outras coisas a seu favor. Irmãos, você tem a quem recorrer. Você já viu Deus fazer outras coisas a seu favor? O que é isto perante aquilo que Deus já fez? Quem não conhece o Deus que criou os céus e a terra, não acredita na soberania de Deus em todas as circunstâncias. Mas você conhece o Deus que criou os céus e a terra. Você acredita na soberania de Deus em todas as circunstâncias. Eu e você estamos representados nesta passagem bíblica pelos hebreus, pelos israelitas. Nós não somos os egípcios dessa história, nós somos os hebreus dessa história. E a Bíblia diz no Salmo 25, no versículo 3, diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivos agem traiçoeiramente. Então, meu irmão, minha irmã, não esqueça, você já viu Deus fazer outras coisas, e você precisa confiar na soberania do seu Deus nesta situação em que nós estamos passando. Terceiro, a obediência e o temor dos israelitas me chama a atenção. E os egípcios ficaram abandonados à sorte em meio às pragas. Os hebreus estavam aguardando a hora de marchar para um novo tempo. Eles queriam deixar a vida de escravidão e ansiavam por Canaã. Eles criam que aquilo que estava acontecendo vinha da parte de Deus. A minha pergunta para você é: qual o seu entendimento sobre essa situação? Qual o seu entendimento sobre essa crise, sobre essa peste, sobre essa praga que nos assola, denominada Covid-19? Qual o seu entendimento? O que Deus tem falado ao seu coração a respeito de tudo que está acontecendo? Os egípcios, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles estavam com medo do futuro. E você, está com medo? Qual o seu posicionamento
em relação ao futuro. Isaías 41:11 diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignaram contra ti. E Josué 1:9 diz assim, e guarde essa palavra, Josué 1:9: não fui eu que te escolhi? Não fui eu que te ordenei? Algumas traduções falam. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Guarde essa palavra no seu coração. Nós só precisamos ser fortes e corajosos. Nós só precisamos não desanimar, não se apavorar, porque Deus irá conosco. Por onde nós formos, Deus irá conosco. Se você está na linha de frente, se você tem contato com alguém na zona de risco, não se esqueça, faça a sua parte e Deus irá com você. Não se apavore, não se desanime, seja forte e corajoso, porque o seu Deus guardará a sua entrada e a sua saída. Gostaria de falar algo relacionado à 10ª praga, para a gente finalizar esse momento que nós estamos juntos. Justamente nesse dia que é instituída a Páscoa, que a sociedade então comemora a Páscoa, o povo de Deus, naquela praga, eles tinham que matar um cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro, eles deviam marcar os umbrais das portas, para que, quando o anjo da morte passasse, para levar todos os primogênitos daquela terra, e então esse anjo fazia a diferenciação entre aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro e os que não tinham a marca. A diferença estava na marca do sangue. A diferença está na marca do sangue. E assim, diante disso tudo que foi explicado para eles, assim foi feito. E então assaram a carne daquele cordeiro, comeram-na com pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas. Foi assim que nasceu a celebração da Páscoa. Entenda isso, a verdadeira Páscoa. Diante de todas as notícias, diante da enxurrada de informações e previsões que vem sobre o nosso futuro, ante essa praga, o Covid-19, que nos assola, eu gostaria de te lembrar algumas coisas nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está aí em casa. Existe um cordeiro que foi morto por mim e por você, mas não foi um animal como aconteceu no Antigo Egito. Embora aquele do Antigo Egito, do Antigo Testamento, tipifique o que eu estou falando. Eu estou falando daquele que é conhecido como o Cordeiro de Deus, Jesus que sendo Deus, se esvaziou da sua glória, se humilhou, assumiu a condição de servo, se entregou por amor a nós, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E isto acontece no período de Páscoa. Isso aconteceu justamente na época de Páscoa. Fomos libertos da morte através do seu sangue, que nos marcou não somente nos umbrais, mas no nosso coração. E é isso que temos que guardar nesta noite. O louvor pode vir à frente. É isso que precisamos marcar nesta noite. Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos deu o direito à vida eterna. Jesus, então, sendo Deus, se torna homem, se torna o Cordeiro Pascal, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Jesus chama para si esse papel de Cordeiro de Deus, de Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus diz: no meu corpo e no meu sangue existe uma nova aliança. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus enquanto ele comia a Páscoa com seus discípulos.
justamente lembrando da libertação do Egito, lembrando do cordeiro do Egito. E ele diz assim: agora, este é o meu corpo e o meu sangue. Ele diz assim: eu sou o cordeiro de Deus. Façam isso, quem tem parte comigo, e façam isso em memória de mim. Jesus então passa a lembrar o seu povo de uma outra libertação que seria consumada na cruz. Isto é a Páscoa. Isto é o entendimento que nós deveremos ter todas as vezes que a sociedade for comemorar a Páscoa. A Páscoa representa a libertação. A Páscoa representa o favor de Deus, o Jesus vivo. Entenda a Páscoa de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã. O preço já foi pago. Temos que ter precaução, prudência, obediência às normas instituídas, mas medo não, medo nunca. Confie mais em Deus do que nos planos de governo, do que no ministro da saúde. Temos que fazer o nosso papel como resgatados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos orar, clamar, ter nos lábios cânticos de esperança e gratidão. Somos o povo a quem Deus separou, o povo a quem Ele se encharcou com o seu sangue. Cadê essa confiança, meu irmão, minha irmã? Confie mais em Deus do que na ciência. Confie mais no sangue que foi derramado por nós. Confie que Deus, o Deus que estava no passado, que está no presente e já está no futuro, é o seu Deus. Nada foge do seu controle. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viva, meu irmão, viva, minha irmã, de uma tal forma que não venha se arrepender. Deus te convida, seja aquele que se posiciona. Não podemos nos reunir, não podemos mais louvar, não podemos mais estar juntos, mas podemos orar, podemos clamar, podemos interceder, podemos pedir misericórdia, e é isso que nós vamos fazer. Jesus nos ama, quer nos libertar e levar a um novo tempo, uma nova história. Estejamos prontos, e mais do que isso, se comporte como tal. Você é filho, tudo você já conquistou. Jesus te deu na cruz do Calvário. Não temas, o Senhor é contigo, Ele guarda a sua entrada e a sua saída. Faça a sua parte, ore, interceda. Não fique nesse tempo onde Deus pede para se acelerar, vendo lives, vendo pessoas ensinando a beber, a se prostituir. Meu irmão, minha irmã, esse é tempo de orar, é tempo de interceder, é tempo de estar juntos como o corpo de Cristo. Quanto tempo você tem se dedicado a Deus nesse tempo de angústia, de aflição? Não espere o desemprego bater a sua porta. E eu gostaria de terminar essa palavra, para nós cantarmos um louvor e terminarmos esse culto, com uma passagem que está em Salmo 125, 1 e 2, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Meu irmão, nós somos como um monte de Sião. Nós não podemos ser abalados, porque o Senhor nos cerca por trás e por diante. Desde agora e para sempre Ele cuida de nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde, capacite e te faça tomar uma posição diante dele. Não é brincadeira. Deus parou o mundo para dizer: eu estou voltando.
a coragem, a misericórdia do nosso Deus possa estar sobre nós nesta semana. Que você esteja em paz, mas com a certeza de que precisa ser feita alguma coisa. E este momento é agora. Deus conta com você. Foi para tal tempo como este que Deus nos escolheu, nos separou para intercedermos e estar juntos à frente da guerra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Essa é a nossa oração, é o nosso culto entregue a Deus em nome de Jesus. Amém.